Você vai falar assim, ó, se você quiser saber todos os segredos de móveis planejados, assista esse vídeo. Então tá entendeu? bom. Vai. Cadê a Viviane? Chama lá, a Viviane é a inspiração do dia. Não, vai lá, você é luz. Fala, vai. galera! Se você quiser saber todos os segredos para o orçamento do Móveis Planejados, assista esse vídeo, hein? Então solta a vinheta! Eu tô com o especialista Fabiano Destro, da Milan, e ele ensinou muito a gente. Então todo projeto que a gente desenvolve, já pensando nos móveis lá na Guedes Bissoli, tem todas essas estratégias, essas surpresinhas que muitas das empresas que a gente já trabalhou nunca nos falaram, né? Sim. E você foi o cara que passou todos esses momentos, não só de momentos, mas também de detalhes, né, de materiais. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, começando pelo momento, pelo time certo de uma contratação aí de marcenaria. Legal. Gente, olha, para contratação de marcenaria, existem alguns momentos exatos para a gente conseguir adequar o custo, o valor que a pessoa tem para usar de móveis e qual é o momento que seria legal fazer o projeto para os móveis da sua casa. Porque normalmente, quando o cliente vai procurar os móveis, ele toma um baita susto por conta do custo, porque os móveis representam mais ou menos hoje uns 10 a 15% do valor total da sua obra. Então, quando a pessoa chega nesse momento, chega lá no final, a casa está pronta, acabamentos, revestimentos, pintura, aí ela fala, bom, agora eu vou pensar nos móveis, ela começa a se preocupar, porque acabou fugindo muito do que ela estava imaginando do custo da obra. Então, qual é o conselho que nós damos? A gente vem acompanhando isso, inclusive está dando um baita resultado, né, Gui? A gente faz um trabalho em paralelo. O ideal é quando o cliente começa a fazer o projeto, ele tem também as ideias sobre os planejados, sobre os interiores, o que ele vai investir. E assim, qual que é o momento do fechamento? Também é importante a gente pensar nisso, né, Guilherme? Isso. É muito legal falar na parte das vendas, porque a gente precisa ter o melhor orçamento para o cliente. Porque senão ele não tem a decoração completa da casa. E o Fabiano ele, passou toda esse alerta que os móveis planejados faz parte da obra, porque ninguém muda na casa sem a marcenaria. E o que a gente começou a conversar e trabalhar com os nossos clientes é passar essa experiência que, olha, pense nos móveis, porque você vai terminar a casa e precisa do armário. Exatamente, Gui. E tem uma outra coisa legal. Toda vez que a empresa, lógico que é uma empresa séria, uma empresa que trabalha junto com o arquiteto, que já trabalha junto com o construtor e, consequentemente, com o cliente, quando a empresa ela junta as informações dentro do cronograma da obra, isso aí gera uma diminuição de custo muito grande para quem está investindo. Isso aí, às vezes, a gente gosta de frisar, porque assim, o projeto, ele diz muito quanto você vai gastar. E nós aqui, quando estamos fazendo o projeto, junto com o que foi programado pelos arquitetos, a gente já vai trabalhando, minimizando os custos. Então, é importante começar a trabalhar os planejados quando está começando a trabalhar a construção, porque na hora que você vai pensar na parte cinza, você vai ter que pensar na parte hidráulica, na parte elétrica, pé direito, piso, revestimento, cor, teto. Tudo isso depende do planejado, depende dos móveis que você vai colocar na tua casa. Isso é super importante, Gui. Total. Lá a gente tem o projeto de arquitetura, que é um layout, depois vai para o projeto de decoração, que é mais um double check, porque às vezes o cliente esquece que ele tem uma panela elétrica no projeto de arquitetura e quando ele vislumbra a casa no 3D, ele lembra, pô, tem aquela panela, não pensei naquela tomada. Então a revisão, novamente, do projeto elétrico para ter a tomada, para não acontecer nenhum problema quando for construir e esquecer aquele ponto. E a mesma coisa que você comentou é na marcenaria, que você falou um dos pontos que às vezes a gente projeta um balcão de marcenaria que eu preciso ter a pedra também. Exatamente. E para isso a gente precisa antecipar também os móveis. E sabe outra coisa também que funciona como double check? É você deixar o seu like e o comentário falando pra gente se você já esqueceu na sua obra de deixar um ponto de elétrica, um ponto de hidráulica para aquela sua panela ou para sua lava-louça. Fala pra gente aqui.
Legal. Uma dica também que eu dou, pessoal, é o seguinte. Mas olha, nesse momento eu não quero fazer um investimento tão alto. Existem maneiras de fazer o investimento da forma gradativa para ficar dentro da sua programação também, viu? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas será que eu teria que investir um valor à vista agora? Isso aí eu vou receber daqui a X meses. Não. Isso aí não existe conosco. O que a gente pode fazer é programar os seus pagamentos dentro de uma ideia do que vocês podem imaginar e dentro disso a gente vai fazendo todos os progressos, porque assim o progresso é o mais importante da sua construção, é o acompanhamento. E uma coisa que também deixa muito tranquilo é o seguinte, tanto o arquiteto acompanhando, como a empresa que vai fazer os móveis para você acompanhando também e o construtor se juntam e assim minimiza, como eu falei agora há pouquinho, minimiza custo, ajuda na velocidade também do projeto de vocês, porque assim, o tempo é tudo. Às vezes, de repente, você vai ter 2 ou 3 meses a mais de delay por conta que não escolheu alguma coisa aqui e esses 2 a 3 meses vão custar. Às vezes a pessoa está com algum custo maior, tem que mudar para cá, etc, né, Gui? Eu gosto bastante de falar que no custo da obra existe também o custo da decoração embutido naquele metro quadrado. Quem vai construir para vender uma coisa, mas quem vai construir para morar vai gastar mais porque ele vai decorar a casa já na construção. Desde a parte do forro do gesso, as torneiras, a iluminação e também a marcenaria. Por que a marcenaria entra aí? Ela tem que, dependendo da pedra, do mármore, do granito, é uma bancada, eu preciso ter um móvel já pensado. Além do que, a composição dos acabamentos, eles têm que conversar com a marcenaria. Eu não posso também, no momento da decoração, ficar refém de um piso que eu escolhi para escolher um tipo de madeira. Eu já consigo antecipar no projeto o tipo de revestimento que vai compor já com a madeira, com o acabamento, o puxador que eu já escolhi no projeto. Exatamente. Uma coisa bacana também, concluindo da parte que ele está falando, é que normalmente quando se faz fora de etapa, acaba se errando na junção dos produtos. Então, por exemplo, a marcenaria vai ter que combinar com o piso, que vai ter que combinar com o teto, que vai ter que combinar com a cor, que vai ter que combinar com a esquadria. Então, isso aí, essa junção é importante e muito importante, porque o que mais você vê dentro de uma casa é a marcenaria. É a marcenaria e o que eu acho mais importante dessa junção é você evitar na obra o retrabalho. Seja quebrar uma parede para colocar um ponto de iluminação que não estava previsto, mas nos móveis de marcenaria faz todo sentido ter aquela iluminação linear. O ponto de elétrica, como o Fabiano mencionou, trocar uma cor de uma parede por conta dessa decoração. Então, antecipar o projeto de decoração com todos os elementos decorativos de acabamento é importante. E a marcenaria, como é algo essencial, você não muda hoje na casa sem ter o armário, ela precisa ser prevista. O que é bacana nesse custo, que eu gosto de falar para todo mundo? Colocar já no escopo, colocar já no budget o custo da marcenaria na sua construção. Para quando você for projetar, colocar na soma mais esse valor. Não deixar como um susto. Exatamente. E tem uma outra coisa legal, né? Isso aí a gente faz muito aqui. Vou te dar um exemplo de um cliente que vai colocar um revestimento X. Esse revestimento é um custo maior, bem mais alto, em uma parede na qual você vai colocar os móveis. O que a gente aconselha? Aquela parede, você não precisa colocar esse revestimento. Por quê? Ela vai ser totalmente coberto com a madeira. Então isso aí acaba minimizando também o custo do revestimento, da mão de obra. Rodapé, por exemplo, é uma coisa simples, mas assim, a gente aconselha a não colocar o rodapé antes de fechar a marcenaria, porque você economiza muito o rodapé, a parede danifica a hora que você retira o rodapé que está lá, na hora que você vai fazer o acabamento. Então o que é legal? Compra menos rodapé, coloca só onde está faltando. Então todas essas coisas ajudam bastante. Então pode ser um chantilly do café. Se você comprou os seus móveis planejados e está em construção, não instale o rodapé aonde vai o armário, um painel. Boa. Né? E serve para revestimento também. E nem o revestimento. Serve para revestimento, porque a gente consegue ajudar bastante nisso, viu?
Então é uma dica legal para você que está construindo e economiza numa parte da construção para você investir em outras decorações da sua casa. Posso dar uma dica rápida? Agora deve, a cereja do chantilly do café. Chapata. Não há necessidade mais de fazer chapata. Só explica pra galera o que é a sapata. Chapata, não é o sapato não, tá pessoal? É a chapata. É o seguinte, o que se fazia na alvenaria antiga? Você fazia um degrau em alvenaria nas cozinhas para colocar o móvel em cima. Hoje não precisa mais disso. Por que eu estou dizendo que é uma boa economia? Primeiro, mão de obra. Segundo, que a chapata nunca fica linear de ponta a ponta. E terceiro, o produto fica mais leve. Então são coisas que vale a pena, né, Gui? Pena. Não, legal. É isso. Gui, valeu, que legal. Obrigado. Bacana. É isso aí, pessoal. Fabiano muito obrigado. sempre ajudando a gente. Né? Eu que agradeço. E muito bom trazer essa visão que a gente tem dos móveis planejados, porque você se esforça muito para chegar no orçamento para todos os nossos clientes e eu sei disso. E obrigado pela parceria desde sempre. Obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Quando você quer vender para alguém, você fala como? Você vai falar empolgado. Você é a luz. É a luz. Você é a luz. É a luz. Você é a luz. Luz. Se o Guilherme tá falando da razão, a gente tá bem mal. Não, o quê? Bronzeado.